A vida, a doença, a morte são elementos da nossa existência. Nós somos marcados na nossa vida pela doença e pelo ato da morte que retira de nós entes queridos. Este é um vídeo de memórias no qual Silene Mercury nos fala do quanto foi forte para si a perda da sua mãe, Eunice Mercury. Nos conta sobre a família natural de Eunice, a família adotiva e o quanto foi dolorido perder a sua mãe. E em curto espaço de tempo, perder também duas outras pessoas às quais era muito ligada. A sua sogra e o seu cunhado Nilson, casado com sua irmã Meire. De Nilson, Silene nos fala que no mesmo período ela esteve muito doente e precisou de muita energia para se apegar à vida. E foi cuidada diretamente, sempre acompanhada por duas pessoas, o seu marido e o seu cunhado. É sobre a vida, a doença e a morte este depoimento de memórias de Silene Mercury. Eu descobri dois primos de minha mãe, que até hoje eles estão vivos. Um voltou para Indiaroba, está morando lá, e sempre eu falo com ele. Ele manda mensagem para mim para ir para Indiaroba, ficar na casa dele. Tio, eu chamo de tio, mas ele é meu primo, viu? Tinha tio Louro, que eu chamo de tio Louro, é tio Antônio. E o outro é Aldo. Aldo que mora no Rio, que mora aqui, em Indiaroba, que mora em Indiaroba, que voltou, comprou uma casa e hoje ele está morando lá, com a esposa dele. E meu tio Antônio, que mora no Rio. São os únicos que a gente conseguiu. Eles vieram conhecer minha mãe, vieram, né, antes de minha mãe morrer. Todos eles foram acolhidos por minha mãe, ficaram um bom tempo. Eu só soube que meu avô, ele era, tanto meu avô como minha avó, era como ciganos, né? Eram ciganos, ia mudando. E que minha mãe achava que ele era português. Tinha feições de português, né? Mas ela não recorda. E a prima dela, que eu encontrei lá, ela falava a mesma coisa. Que depois, como eles tinham dado minha mãe, eles tinham tido mais 3 filhos. Minha mãe, na época, eu acredito que minha mãe tinha uns 8 irmãos, com ela 9. A única referência que eu tinha lá de Aracaju, de minha mãe, era minha tia Zefa, minha avó, Maria, e meu tio, Antônio. E que minha mãe falava que minha tia Wanda era mais irmã dela. Ela cúmplice, né? Ela falava isso. E aí quando minha tia morreu, minha mãe ficou mal. Minha mãe chorava, minha mãe... Por isso que eu percebi que quando minha tia faleceu, minha mãe, eu me lembro, minha mãe chorava. Porque ela falava muito, que ela era minha companheira. Ela sempre falava isso. Eu me lembro. Isso aí ela marcou muito a minha mãe. Para ela a perda de minha tia foi muito forte. Ela ficou muito mal. Eu senti mais do que com meu tio. Com meu tio ela não sentia tanto. Que quando meu tio, né? Mas assim, marcante. Quando minha mãe faleceu, para mim foi assim, foi um baque, né? Foi um baque em todos os sentidos, mudanças radicais, etc. E aí fui morar com minha sogra. Minha sogra ficou doente e minha sogra logo faleceu. E quando minha sogra faleceu, eu fiquei doente.
para meu marido foi um baque, porque meu marido vivenciou toda a história de minha mãe, da mãe dele e a minha. E assim, ele foi muito homem, em todos os sentidos, para poder segurar a onda, sabe? Eu tenho assim, a maior admiração dele por essas questões. Então, quando eu descobri a doença, né, que foi uma doença que matou minha mãe, a cabeça minha ficou muito perturbada. E a médica que cuidou de minha mãe foi a mesma médica que veio cuidar de mim. E a gente conversou muito, que eu tive uma resistência enorme de estar com ela, né? Mas ela chegou e falou assim, não, você vai se curar, você já está curada. Passei por várias provações de vida mesmo, de vida emocional, espiritual, corporal, de tudo. Foi uma doença que me ensinou muito a largar todas as mágoas, todas as tristezas para o passado e trazer uma nova versão. E assim, eu fui compreendendo cada ponto do que eu passei. Quando eu fiquei doente, meus irmãos ficaram desesperados. Eles perderam o chão. Perderam o chão. Eles começaram a me acolher, me enxugar no processo deles. Cortaram o cabelo, choraram comigo. Minha irmã saía para chorar, porque eu fiquei muito magra, fiquei pele e osso, né? E aí eu fico hoje olhando as minhas fotos. Aí eu falo assim, puxa vida. Eu fui entender o que era guerreira mesmo, sabe? A palavra guerreira. E as pessoas que vivenciaram essa rede de apoio. E meu marido, ele me protegeu muito dos olhares das pessoas, do olhar de pena que as pessoas teriam comigo. Ele me protegia muito. Mas assim, o cuidado, né, de se permanecer firme comigo em todas as quimioterapias. Em todos os momentos que eu fiquei entre altos e baixos, em todos os momentos quando eu ficava dormindo muito, ele ficava nervoso. Obrigado. Ele falou assim, acorde, vamos fazer alguma coisa. Então, o medo dele me perder. E uma coisa que me marcou muito nesse meu processo foi meu filho. Esse carinha aí. Perfeito. Esse carinha todo dia, ele ficava na cama, ele ficava sentado no chão, rezando para o Papai do Céu, para cuidar a mãe dele. Todos os dias, Jorge. Sabe o que é isso? Ele ficava me olhando assim para ver se eu estava respirando. E tudo, ele pequeno. Né? Vai fazer 5 anos agora que eu estou na minha cura. Então, assim, e meu cunhado que cuidou de mim, meu cunhado cuidava de mim. Quando o João estava trabalhando, ele que ficava comigo, né? Então, assim, eu passei por esse processo, né? E aí a gente começa a tirar, a gente começa a selecionar o que é bom para você e o que não é. Hoje eu tô assim, se aquela pessoa não tá fazendo bem, eu preciso dela, sabe? Até no trabalho eu tô fazendo isso. Até com minhas gerentes eu já faço isso, minha gerente já fica dando risada assim, Silene, você tá ótima, sua nova versão. Eu não me preocupo, não me contamino com a energia do outro. Eu não deixo que as pessoas se utilizem de mim para alguma coisa. Eu tiro logo, eu não quero. E falo logo na cara. Então, assim, aí mais ainda eu me dediquei a estudar um pouco sobre a energia do corpo. Estudar sobre mantras, sobre pontos, chakras, alimentação e tal.
E curto assim, curto dessa forma, exercito, me alimento com palavras, me alimento com comidas, me alimento com pessoas, me alimento com a vida, me alimento com o ar que eu respiro, me alimento assim. E isso que me faz entender o que é o amor, de todas as formas, né? Aí hoje, com a minha cura, eu quero curar minha irmã. Minha irmã tá amarga, minha irmã tá. Ela perdeu. Ela não tem amigos. Ela não tem amigos. Ela não sai, ela fica aqui. Às vezes ela ir pro shopping fazer as coisas, ela não sai. Ela não tem amigos. Eu e meu marido, a gente tem muitos amigos, mas amigos assim. Porque às vezes eu penso, mas você não pode contar seus amigos de dedo. Eu conto, sabe por quê? Porque a gente lança uma semente muito de amor, de respeito, de cumplicidade. Meus amigos, quando eu fiquei doente, meus amigos choraram. Meus amigos vieram me ver, meus amigos foram para o hospital. Meus amigos, sabe, me acolheram, me receberam. Quando me viam, eles me recebiam assim, sem pena, me abraçavam. E aí, amiga? E aí, vai fazer o quê? Eles não tinham pena de mim. Então, porque minha mãe, quando ela morreu nos braços meus e de Rogério. Que ela tinha mais afinidade. Ela morreu e assim, ela morreu dormindo. Dormiu, parecendo uma princesa, dormindo. Aí, foi engraçado que num dia eu falei assim, mãe, todo mundo saiu, a barriga dela estava inchada, e ela já não estava mais falando, só estava só. Aí eu falei assim, mãe, eu vou fazer a sua limpeza. Aí eu limpei ela, não sei o que, né? Aí rezei com ela, 6 horas, fez sem fazer a oração. Aí eu comecei a cantar uma música para ela. Eu disse, mãe, quando a senhora quiser ir, a senhora me fala. Pode ir, que tá todo mundo bem. Olha a minha evolução na espiritualidade. Tá todo mundo bem, não se preocupe, eu vou cuidar das coisas, tá, mãe? Olha, meu pai tá te esperando, viu? Pode ir, tranquilo. Vá dormindo. Aí eu pedi a ela perdão das coisas, se eu fui uma má filha. Agradeci por ela ter sido minha mãe. Rogério fez a mesma coisa, agradeceu. Léo agradeceu. E a gente conversando com ela, tá Aí eu fiquei com a cabeça no coração dela. Eu ouvi última batida. E Rogério fazendo um carinho nela. Aí eu comecei a cantar uma música, abracei ela, cantei uma música que ela cantava, aquela música Sereno, eu caio, que ela gosta de cantar. Aí eu cantei essa música pra ela sabe, partiu. Então são coisas que. E ela no dia que ela. Nas noites que ela ficou no hospital, ela só queria que Meire ficasse. Porque é para elas se relacionarem. Olha que lindo. Deus foi tão perfeito que fez assim, não, eu quero só ela. E ela ficou todos os dias com minha mãe. Minha mãe não queria que eu ficasse. Minha mãe só queria que eu ficasse de manhã. Mas de noite, para dormir com ela, queria que Meire. Para Meire sentir, cuidar e etc, etc, etc. Foi lindo, foi lindo.